Olá, estudantes! Esse vídeo tutorial de hoje, ele se propõe a organizar um banco de dados no ArcGIS, na área de influência direta e também na adjacência de um conjunto de obras, de projetos e de empreendimentos. Então, para isso, inicialmente, eu vou criar um diretório no meu diretório D, com o nome Banco de Dados. Nessa pasta aqui, eu vou estar salvando um arquivo do ambiente virtual da disciplina que envolve os arquivos para banco de dados no formato Shape. Fazer o download, eu zipei ele no formato RAR e vou salvar ele aqui na pasta, então, banco de dados. Essa pasta zipada, ele tem 4 MB, é um arquivo bem pequeno, e aqui eu vou extrair, botão direito, extrair aqui, e vou extrair o conjunto de informações. Depois disso, eu posso, inclusive, eliminar o arquivo zipado. Vou dar um atualizar para colocar eles em ordem crescente. E esse banco de dados, essas informações, elas são compostas por um conjunto de empreendimentos, que eu já mostro eles na sequência, uma pasta estadual, uma pasta de meio físico e uma pasta, então, de meio digital. Elas são informações disponíveis em um conjunto de plataformas ou de servidores na internet. Então, inicialmente, na pasta empreendimentos, vou dar um exibir lista. Eu tenho aqui colocado 7 empreendimentos. Então, envolve um aterro sanitário, um loteamento, um parque industrial, um porto, um aeroporto, uma área de mineração, uma obra rodoviária. E o arquivo empreendimentos total, ele apresenta um conjunto de arquivos num formato KML para fazer a integração no Google Earth. Então, cada um de vocês vai poder estar escolhendo com qual tipo de empreendimento vocês preferem estar trabalhando nas operações práticas e nas operações. Então, eu estou abrindo aqui as informações. Então, esse arquivo aqui, ele representa uma área de mineração. Então, já existe uma frente de mineração nessa área aqui. Eu estou propondo, né, criar uma cartografia no entorno dessa área já em execução e supondo a ampliação dessa área de mineração. E para isso, a gente fará uma análise exploratória com relação a informações de estradas, cursos de água, geologia, geomorfologia, tipo de solo, entre outras informações, curvas de nível, que compõem essa área de adjacência. Essa área aqui envolve um parque industrial, então percebo, ela é uma área até então, né, aberta, e aqui no centro a gente já vislumbra a implantação de um loteamento, mas vale como simulação, né, a criação de um parque industrial nessa área que apresenta uma baixa densidade ocupacional. Essa área aqui eu trago como uma área de aterramento, porque nós já temos nessa área aqui um aterro sanitário instalado com 3 células, uma célula já desativada, controlada, uma célula também já, né, desativada e uma célula hoje aqui em operação. Então, simulando, né, aqui ao redor a implantação de uma outra área de aterramento. Nessa região aqui, que é uma região mais natural, né, uma área passível de loteamento, levando em conta, né, o histórico de ocupação na cidade de Lajeado, localizada na região central do Rio Grande do Sul. Trouxe aqui numa outra cidade, em Estrela, né, uma análise dessa área aqui que envolve o porto fluvial da cidade de Estrela, né, que é um porto, né, já foi muito utilizado. Aqui, ainda à direita, aqui nós temos o rio Taquari. Então, aqui à margem esquerda do rio Taquari, nós temos o aeródromo de Estrela, né, que é uma pista hoje em uso, supondo a implantação nessa área de um aeroporto. E também trago ainda, nessa porção aqui, que se prolonga entre Estrela, passando por Colinas, aliás, parando em Colinas, a proposta, então, de um projeto rodoviário. Isso resume, então, 7 áreas de possíveis empreendimentos que vão causar um conjunto de alterações sobre o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico. E a gente vai estar avaliando quais são as características no entorno, ou nas áreas e no entorno
dessas feições. Então, na sequência, eu vou mostrar de onde veio a composição das demais informações que estão dentro das demais pastas, que é a pasta estadual, a pasta meio físico e a pasta meio digital. Então, as informações estaduais do Rio Grande do Sul, elas vieram de um portal do IBGE, que eu vou deixar os links disponíveis, então, nas descrições desse vídeo no YouTube. Então aqui ele é um portal do IBGE, em Geociências, e as opções de download. Então aqui dentro existe o campo Organização do Território, Malhas Territoriais, Malhas Municipais, e aqui ele traz então a opção Municípios 2019. Ele traz informações do Brasil, então são divisas, o limite geopolítico do Brasil. E aqui nós temos as divisões pelas unidades da federação. E aqui eu vou entrar então no Rio Grande do Sul. E ele abre aqui as opções de download. Então esse campo aqui, RS Unidades da Federação, basicamente ele envolve o limite estadual do Rio Grande do Sul. E os demais arquivos envolvem mesorregiões, microrregiões, regiões geográficas. Então eu sempre baixo o arquivo RS Municípios, ou ainda o arquivo rs.zip, ele traz a junção dos demais arquivos zipados. Então eu baixei esse arquivo aqui, o último, e baixei o arquivo RS Municípios. E essas informações que estão aqui compõem, já fora do zip, essas informações que vieram do portal do IBGE. As informações da pasta 3, que envolve o meio físico, então ela está composta, vou dar um exibir lista, ela está composta por 4 informações, que é a geologia, a geomorfologia, a pedologia e ainda a formação vegetal. Essas informações, elas foram obtidas de um portal que ele concentra muitas informações ou dados geoespaciais. Esse portal, ele é o portal da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E aqui ele abre um visualizador desse INDE. É um portal oficial, com a extensão .gov.br. Então aqui a gente adiciona uma camada, a gente abre pelo campo temas, mas também permite buscas pelos portais oficiais da Embrapa, do IBAMA, do IBGE, do INPE, IFAM, entre outros, mas eu acho mais fácil fazer a busca aqui por temas. Então aqui, por exemplo, a gente tem no campo áreas especiais, a gente tem informações sobre as unidades de conservação ambiental do Brasil, com foco mais biológico. Então quando eu marco elas, ela se integra sobre esse visualizador. E quando eu clico nos 3 pontinhos, ele dá as opções para salvar em KMZ ou ainda no arquivo shape passível de ser aberto no ArcGIS. E o KMZ ele faz a integração com o Google Earth Pro. Também tem, como exemplo, um pouco mais abaixo, tem aqui no campo biodiversidade, se não me engano, ele traz as informações também dos biomas brasileiros. Então, quando marca os biomas, ele separa todo o conjunto de biomas, o amazônico, pantanal, cerrado, da Mata Atlântica, e aqui no Rio Grande do Sul ainda o bioma Pampa, com as delimitações numa escala bem grosseira, que é a escala de 1 para 5 milhões. Então, para a gente baixar essa informação, se for o caso, 3 pontinhos, mais uma vez, KMZ, integra no Google, e o Shape permite fazer abertura e processamento utilizando o ArcGIS. Então, as informações que eu deixei disponível para vocês, elas estão localizadas aqui na geologia. Então, ele abre em vários itens. Eu vou entrar, então, na opção mapeamento geológico. E aqui dentro, ele abre um conjunto de informações. Eu vou buscar aqui só ver as informações completas. É a carta geológica do Brasil ao milionésimo. Eu vou buscar, para a minha região de busca, a folha SH22 da região de Porto Alegre.
E aí o que ele faz? Ele vai estar abrindo aqui no visualizador, né, uma área de 1 grau quadrado dessa região, dessa folha do mapeamento sistemático brasileiro. E aqui, quando eu clico então nos 3 pontinhos, ele dá algumas opções de busca. Nessa opção aqui, ele não está dando a opção de download. Então, deixa eu localizar aonde que ela está. Recursos minerais. Ver se ela está nesse campo aqui. SH22. Carta Geológica do Brasil ao milionésimo. Eu voltei mais uma vez aqui em Geologia e Recursos Minerais, na opção Mapeamento Geológico, só que a gente tem que descer mais, bem mais até o final desse conjunto de camadas de informações, onde fala Mapa Geológico. Mapa Geológico, folha SH22. Mapa das unidades geológicas da folha SH22. Eu marco ela, o mapa basicamente é o mesmo de antes, e aqui nos 3 pontinhos ele permite fazer o download em KMZ em Shape. Então esse é o arquivo que está disponibilizado dentro desse diretório. Então isso envolve o mapa das unidades geológicas da folha SH22. Deixa eu voltar aqui para trazer mais informações. É um mapeamento geológico. A gente também tem uma outra informação que ela envolve a geomorfologia, está logo abaixo. E aqui dentro, em geomorfologia continental. E aqui, mais uma vez, eu vou descer até todo o conjunto de informações, até localizar a folha ou mapa geomorfológico da folha SH22. Eu abro ele, ele posiciona ou integra sobre o visualizador, e nos 3 pontinhos eu posso fazer o download em KMZ e em KML. Então, já mostrei onde é que baixa essa informação aí. Geomorfologia. Tem mais uma informação que envolve os solos, esse sim bem mais abaixo, que envolve a pedologia. Aí existe aqui um mapeamento dos solos. Eu vou abrir mais uma vez a folha SH22. Vamos ver se é esse aí. Mapa de solos da folha SH22, 3 pontinhos, e aqui tem o KMZ e o KML. E por último, o 4º arquivo que eu deixei disponível, que veio do INDE, é uma planta de vegetação ou da formação florestal original. Tem o campo mapeamento da vegetação. E aqui mais uma vez nós temos do conjunto de folhas, procura folha, mapa de vegetação, folha SH22 de Porto Alegre. Então ele traz esse mapeamento em relação aos domínios florestais, e aqui tem a opção do download KMZ e o download do arquivo Shape. Então essas 4 informações que estão disponíveis nessa informação aqui dentro, elas compõem informações do meio físico. E por final, as informações da pasta base digital, elas vêm de 2 fontes. A primeira fonte, ela consiste em um portal da FEPAM, na escala 1/25.000, e que traz informações sobre a hidrografia, basicamente, e ainda sistemas de transporte, ou seja, um mapa de estradas e um mapa de recursos hídricos. E as informações dos pontos cotados e as informações das curvas de nível, que também compõem a base digital, elas vêm do laboratório de geoprocessamento da URGS, porque eles organizaram, há alguns anos, essa base cartográfica vetral contínua do Rio Grande do Sul numa escala de 1/50.000. Então aqui nós temos a descrição e as informações disponíveis em lat-long e ainda no sistema UTM, no fuso 21 e no fuso 22.
Então, daqui vieram as curvas de nível e os pontos cotados. Eu não usei daqui a drenagem e a malha rodoviária, porque as informações do portal da FEPAM, elas estão numa escala, né, melhor, 1 para 25 mil, enquanto a outra está na escala 1 para 50 mil. E essa informação aqui, ela é de 2015 ou 2018, ela é muito recente. E essa daqui, que a URGS organizou, ela vem então de um mapeamento sistemático gerado, né, pelo IBGE, feito pelo IBGE, pelo Serviço Geográfico do IBGE, no ano de 1980, né, aproximadamente. Alguns um pouco antes e alguns um pouco depois. Então, essas informações da base digital, elas vêm desses 4 portais. Dando sequência às operações, eu vou pedir que vocês escolham então, algum desses empreendimentos para fazer o conjunto para fazer a composição do banco de dados e compor a cartografia de uma das áreas desses empreendimentos. Então, para fins de composição do vídeo tutorial, eu vou escolher essa área aqui, então, que envolve a área de mineração. Ela está localizada no município de Forquetinha, que é uma pequena cidade ou pequeno município, localizado na região central do Rio Grande do Sul, próximo à cidade de Lajeado. Então, eu vou avançar para o ArcGIS e aí tem um ponto importante que eu vou destacar, né, para vocês. Quem for usar o ArcGIS virtualizado deve assistir antes disso um outro pequeno vídeo tutorial que mostra como utilizar o Granito e como utilizar o ArcGIS virtualizado, o ArcGIS online disponível pela Univates. E aí lembrando que essa pasta com as informações que estão aqui, né, a pasta banco de dados, ela deve ser copiada e levada para o ArcGIS, levada para o Granito, né, no servidor de informações da Univates. Então, dando sequência, eu vou utilizar o ArcGIS instalado fisicamente e vou trabalhar então diretamente dentro dessa pasta aqui. Mas as operações no ArcGIS Online, elas são totalmente do mesmo tipo e funcionais também do mesmo jeito. Então, avançando, eu vou aqui na opção Adicionar e, primeiramente, a gente vai fazer uma conexão para a pasta ou uma pasta acima de onde estão as informações. Então, eu vou conectar a pasta D. Para vocês, ele já vai puxar automaticamente para essa pasta. E agora, então, eu clico no D e vou marcar a pasta Banco de Dados. E aqui eu vou abrir, na pasta Empreendimentos, eu vou abrir o projeto Mineração, o arquivo Shape Mineração. Também lembrando que eu deixei disponível todo o conjunto de informações no sistema Latilom, que ele é o sistema original. Então, primeiramente, eu vou estar abrindo, eu vou subir um nível, os demais arquivos, eles não interessam, né? Cada um escolhe, então, algum desses empreendimentos. Eu vou abrir na sequência da pasta base digital, eu vou abrir esse conjunto aqui de informações. Abrir todas de uma vez só. Então, o que eu tenho aqui, de uma forma resumida, eu vou desmarcar elas, todas elas, para olhar uma por uma. Primeiramente, as informações de rios. E eu visualizo que não tem nenhum rio de grande porte na adjacência. Então, rios eu já vou estar removendo. Quem tiver escolhido uma outra área, talvez tenha rios próximo a essa área e vai fazer um trabalho com elas na sequência. Então, eu vou remover rios, que no meu caso não tem. Eu vou marcar agora hidrografia. Bom, aqui sim eu tenho alguns cursos de água que compõem nascentes dentro dessa área. E possivelmente ela compõe inclusive apps de nascentes e apps de cursos de água. Quando eu abro rodovias, eu também tenho no entorno um conjunto de malha rodoviária. E aqui eu tenho ainda, em relação às informações de altimetria, eu tenho os pontos cotados, ou os pontos notáveis, e também as curvas de nível. E dentro dela, se for abrir a tabela de atributos, eu vou ter as informações então da cota de cada uma dessas curvas de nível. Então, existe em cada geometria,
eu tenho informações que descrevem essas informações que compõem então, os metadados ou ainda a tabela de atributos desses arquivos. Então, eu vou deixar elas desmarcadas para o momento. E aqui eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Que vocês insiram aqui no alto, pela opção adicionar dados, no triângulo, que adicionem uma base map. E adicionem das base maps a base map da imagem. Então, a gente vai estar inserindo aqui uma imagem de satélite que está disponível no servidor de imagens da Esri, que é a empresa que atualiza o ArcGIS, o ArcMap, o ArcScene e os demais aplicativos do ArcGIS. Então aqui reparem, ele fez a integração da imagem de alta resolução, conforme eu amplio, ele aumenta a qualidade dessa imagem. E para a gente dar sequência, o que eu fiz? Deixa eu marcar aqui a hidrografia. Eu vou desmarcar a base map. Se eu for dar um zoom to layer na hidrografia, ele vai trazer já a hidrografia cortada. Então o que eu já fiz foi fazer um subset, né, um recorte das informações geoespaciais que envolvam todo o conjunto de empreendimentos, para não ter toda a informação geoespacial, porque, por exemplo, voltando aqui na informação da FEPAM, somente a drenagem ela ocupa aqui 1.7 gigabytes, né? 1.7 GB. É um arquivo muito grande, né, para estar disponibilizando para download. Então, eu já fiz um recorte. E a gente vai fazer um recorte no mais preciso na área do nosso empreendimento. Então, dando sequência, a gente vai estar... Vou desmarcar mais uma vez a hidrografia. Eu vou dar uma enquadrada na área de mineração, dar um zoom to layer. E vou reduzir um pouco mais a dimensão da mineração e vou marcar a base map. Toda vez que eu aciono e desaciono a base map, ele acaba ficando um pouco pesado em termos de operações. Peguei o PAN para dar uma enquadrada, deixar ela bem centralizada aqui. E eu vou pedir que vocês criem, a partir de agora, uma máscara. Uma máscara para a gente fazer um recorte dessa informação, não somente dentro da área do empreendimento, que elas são empreendimentos pequenos. Então, pegar um pouco além dessa área do empreendimento. Então, para começar, vocês vão abrir o catalog, ou por aqui, ou aqui à direita, né, onde vocês estão utilizando ele. E aqui, procurem a pasta de vocês, a pasta D, e dentro dele, a pasta banco de dados. Deixa eu dar um atualizar, dar um refresh. Pasta banco de dados. E aqui dentro, botão direito, na opção New, peço um novo arquivo Shapefile. E coloque então o nome de máscara LL. E o tipo de geometria não vai ser um ponto, vai ser um polígono. Uma área fechada, que eu vou usar como máscara para fazer o recorte das demais informações, da geologia, dos solos, das curvas de nível, entre outras informações. E em relação à referência espacial, né, quando a gente cria um novo arquivo, ela fica desconhecida. Então, na opção editar, nós já atribuímos esse sistema. Então, aqui eu já tenho, né, marcado em favoritos, vocês vão na opção de sistemas geográficos, de coordenadas, desçam até a América do Sul e aí procurem Sirgas 2000. Eu estou utilizando esse sistema aqui. Eu vou voltar mais uma vez. Vocês podem, inclusive, clicar nesse sistema e aí clicar aqui em favorito, que aí nas próximas opções ele vai estar disponível bem lá no alto em favoritos. Então eu marco e eu confirmo essa criação. Depois disso, né, tanto aqui ou aqui, vocês podem estar recolhendo, clicando aqui, ele recolhe o catalog. E para encaixar ele, vou mostrar mais uma vez para vocês, são operações
bem básicas. Soltou aqui. Caso ele só esteja aqui, a gente segura ele, encaixa ele clicando aonde eu quero, ou em cima, ou embaixo, à esquerda ou à direita. E depois, para se auto-recolher, clicamos em Auto Hide e ele se fecha. Vamos salvar o projeto. Eu vou salvar ele então na pasta D. Quem estiver usando ele instalado, usa ele na pasta local, na pasta banco de dados, que eu vou chamar ele então de BD. BD mineração. Eu não vou usar aqui nos nomes nem til, nem C cedilha. Então BD mineração. Aqui usem o projeto de vocês. E eu vou salvar. E quem estiver utilizando o ArcGIS virtualizado online, do mesmo jeito. Bom, o próximo passo ele envolve a gente marcar a máscara, porque nós criamos o arquivo, mas ele é um arquivo ainda em branco. Então, a gente vai estar ativando aqui, à direita, essa aba do editor. Então, cliquem em editor, ativem o editor e qualquer coisa, arrastem ele em algum local aqui em cima, nessa barra de ferramentas. No editor, a gente vai iniciar a edição. Por isso é importante que na frente a máscara estar selecionada. Então, Start Editing. Eu marco mais uma vez aqui o arquivo máscara LL. O LL indica sistema lat-long. Então, marco a máscara, eu confirmo. Depois disso, talvez abra para vocês esse campo aqui do Create Features. Se não abrir, a gente abre ele aqui em cima. Tá? Aqui de novo tem a opção Auto Hide. Então, Create Features, eu marco mais uma vez a máscara e bem aqui embaixo, entre as geometrias, na opção Construction Tools, a gente marca então um retângulo. A gente vai criar, depois disso eu vou até ocultar ele, para que ele se recolha. A gente vai fazer então um desenho da geometria. E para isso é importante vocês já escolherem um recorte pensando em termos finais no layout de vocês. Então, no meu caso, o meu empreendimento, o meu projeto, a minha obra, o meu empreendimento, ele é basicamente aqui quadrado. Então, eu posso compor um layout mais vertical ou um layout mais horizontal. Eu prefiro, geralmente, trabalhar com layouts horizontais. Então, eu vou criar essa máscara, né? E aí, repare, eu quero um pouco de informações no entorno da área do meu empreendimento. Então, eu vou criar essa máscara mais ou menos assim. Então, cada um escolhe a dimensão do desenho. Então, eu vou clicar uma vez aqui à esquerda e aí eu vou alinhar ela, de preferência que ela fique uma linha reta. Eu clico mais uma vez e vou abrir ela para a direita. E o próximo clique, agora eu posso ainda reposicionar ela em termos de horizontal e vertical. E aí eu vou finalizar o meu desenho, clicando mais uma vez. Aqui eu vou pegar até um pouco... Bom, vou pegar por aqui. Deixar ela um pouco mais retangular. E aí eu clico na minha máscara. Ok? Então, criei a máscara. Se algo der errado, a gente pode clicar nela e deletar ela via teclado. Se deu certo, a gente vai na opção Salvar edições. E, por final, eu finalizo as edições em Stop Editing. Eu vou inverter a ordem. Eu trago a máscara mais para baixo. Então, eu tenho aqui a área do meu empreendimento e a máscara. Aliás, a máscara, eu vou tirar o preenchimento e manter somente o contorno, colocando uma cor preta. Não está tão visível, vou mudar a cor da máscara. Vou colocar por enquanto uma cor vermelha para ficar mais visível aqui na videoaula. E o próximo passo ele vai envolver nós cortarmos então as informações que a gente vai estar utilizando. Então, lembrando que eu tirei os rios aqui dos layers. Então, como é que a gente faz o recorte de informações? Também é um comando bem básico. Geoprocessing Clip. Então, primeiro, o que eu vou cortar
Vou marcar os pontos cotados e vou cortar isso pela máscara, então. Máscara LL, que vai dar origem aqui, na pasta de destino, a informação que eu vou salvar também na pasta de banco de dados. Eu vou salvar isso na pasta correspondente, que é a pasta da base digital. Então, eu estou cortando aqui pontos cotados. Então, o que eu vou fazer basicamente é clicar sobre pontos cotados e eu vou incluir na frente um REC e um underline, que vai ser então, o sinal de arquivos já cortados para o meu empreendimento. E aí eu confirmo esse corte. E repitam as mesmas operações para os demais arquivos, sempre acrescentando. Então, agora eu vou cortar as rodovias. Máscara, nome de saída, vai ser rodovias, e vou incluir um prefixo REC. Próximo. Cortei pontos, rodovias, vou cortar agora a hidrografia. Também cortado. Então eu cortei por enquanto pontos cotados, que eu vou remover. Eu cortei rodovias, hidrografia e faltou cortar ainda as curvas de nível. Então, de novo, já processo em clip, marco as curvas de nível, que elas estão aqui numa equidistância vertical de 20 metros em termos de resolução. E vou incluir na frente um REC. E removo as curvas de nível LL. Então, a partir de agora, eu já cortei o conjunto de informações para a área do meu empreendimento e mais um pouco no entorno. Então, se tivesse as informações originais vindas do NDE, da FEPAM, da URGS e do IBGE, os cortes para os arquivos inteiros seriam do mesmo jeito. Então, a gente deixou a operação um pouco mais leve em termos de vídeo aula ou de vídeo tutorial. Vou dar um zoom to layer aqui no arquivo máscara. Um zoom to layer. E agora falta ainda cortar, em termos de informações, aliás, se quiserem entrar na pasta banco de dados, na pasta base digital, e vocês quiserem exibir lista, e quiserem marcar ou excluir o conjunto de informações que não são REC, a gente pode, inclusive, eliminar essa informação, para não ficar, então, sobrepostas ou com muitos arquivos ali dentro. Então, eu marquei aqui, os arquivos REC e os demais arquivos eu posso estar eliminando. Então, mantive somente nessa pasta os arquivos já cortados. Na sequência, eu vou desmarcar esses arquivos, os arquivos REC, vou desmarcar também a mineração, e eu vou abrir da pasta, vou subir um nível, da pasta meio físico, eu vou adicionar os 4 arquivos da geologia, geomorfologia, pedologia e a vegetação. Eu vou adicionar eles e aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o clipe dessas informações. Input features, o que eu vou cortar. Então, primeiro, vegetação. Clip features, máscara. Onde ele vai ser salvo, subo da pasta 4 e vou agora para a pasta 3, que são informações do meio físico. Então, estou cortando vegetação e vou incluir um prefixo REC. E salvo. E executo o corte. Na sequência, clipe mais uma vez. Vou cortar agora a pedologia. Máscara. E o nome de saída. Pedologia. E vou incluir um REC também na frente de recorte. E assim faremos com as duas últimas informações que envolvem a geologia e a geomorfologia.
geomorfologia, também posso fazer o seguinte, copiar aqui esse nome, marco a máscara na opção Clip Features, e aqui eu coloco REC, underline, e colo o nome que eu copiei do arquivo anterior. Também funciona do mesmo jeito, que ele já inclui, né, o .shp por padrão. Confirmo, fiz o corte, e por final, cortaremos ainda a geologia. Geologia LL. Corto com a máscara, e o nome vai ser, então, cliquei em geologia, criando o REC geologia. Salvo, confirmo, e aí eu cortei as três informações, as quatro informações do meio físico. E os arquivos que não são REC, eu vou, mais uma vez, retirar. Eu vou remover a geologia LL, a geomorfologia LL, pedologia LL, e vou manter aqui os arquivos REC. Então, eu acabei de compor as informações da minha área, do meu empreendimento, da minha obra, e mais um pouco ao redor. Na opção Fill Color do meu empreendimento, eu vou tirar o preenchimento, No Color, vou colocar uma espessura 1 e uma cor de contorno preta. Eu posso colocar uma espessura 2 para o meu empreendimento, que eu vou clicar no F2 e vou deixar somente, então, mineração. E vou salvar, mais uma vez, os trabalhos em andamento. Então, aqui, a gente já poderia agora compor um mapa base em relação ao layout de impressão desses mapas. Por exemplo, compondo um mapa integrando algumas informações. Em relação aos nomes, o ideal é a gente renomear todos eles. Então, por exemplo, aqui em hidrografia, F2 e deixo somente a hidrografia como nome. Rodovias. Então, eu tiro o prefixo REC em todos os arquivos e a extensão LL. Por quê? Porque essas informações que estão aqui colocadas em layers, depois elas vão para a legenda e vão para o mapa final. Então a gente seleciona a informação, dou um F2 e deleto as informações pelo teclado. Então são operações rápidas de ajuste das informações. Inclusive aqui o bom é tirar os underlines quando houver somente em curva de nível e em pontos cotados. Já fiz esse ajuste. Então o mapa que eu vou estar gerando vai ser esse envolvendo o meu empreendimento e ainda a hidrografia. E essa linha aqui da drenagem, eu vou colocar então uma cor azul, já está azul, no meu caso aqui, mas talvez para você está com uma outra cor, uma cor vermelha, amarela, então façam essa alteração. Em relação às rodovias, também marquem elas, e eu quero elas com uma cor então, destacada vou colocar um preto para elas. Aliás, vou colocar para elas um vermelho. Espessura, tentar colocar com espessura 1. Mas para isso a máscara, eu vou colocar a máscara então com uma cor, por enquanto, uma cor branca. Também fica bom. Então rodovias em vermelho, máscara em branco, projeto em preto e cursos de água em azul. Então nós já temos algumas informações básicas que descrevem as informações de água e de estradas dentro dessa área. E percebam também que as informações que aqui estão colocadas, elas apresentam um bom ajuste com relação à imagem de fundo, não tem muito deslocamento. Tá bem interessante isso. Salve mais uma vez. E na sequência, eu vou mostrar como compor um layout para essas plantas. Vou tentar ser bastante breve com relação ao layout. Então, o layout ele vai ser composto dessa opção aqui, nessa orelhinha do ArcGIS, que é a opção Layout View. Então, clico lá e ele vai abrir
uma nova folha. Eu vou desmarcar a Base Map, depois eu marco ela. E a gente vai estar enquadrando, né, o desenho dentro dessa folha de papel. Eu só preciso, nesse caso, quando eu desmarco a Base Map, mudar a cor da máscara do contorno para uma cor visível, então um preto. Então, como eu falei antes, né, eu compus o meu recorte pensando em uma folha horizontal. Então, eu clico fora aqui, botão direito, Page and Print Setup. E aqui eu vou escolher então a folha do meu projeto. Então, eu vou usar um A4, uma folha horizontal. Então, pode usar uma folha A3 horizontal, A3 vertical, ou até folhas maiores conforme o empreendimento de vocês. Então, aqui eu mudei a folha, ela alterou a sua orientação. Eu vou estar reposicionando a minha área. Vou recolocar, abrindo mais o meu layout. E aqui um ponto importante, eu vou deixar um espaço em cima para o título e embaixo para compor o selo da minha planta. E aqui no alto eu tenho a minha escala numérica. Se por um acaso aqui ficar congelada a escala, não puder mudar nada em relação a ela, vocês têm que vir aqui em Layers, Properties, na opção de Sistema de Coordenadas e procurar aqui ou marcar o Sirgas 2000. Se não tiver aqui, procura em Sistemas Geográficos de Coordenadas. América do Sul e aí Sirgas 2000, como eu mostrei antes. E aí fixem, ele vai permitir esse ajuste. Bom, seguindo. Então aqui eu quero trazer mais para frente, aumentar o detalhe do meu mapa. Então vou testar aqui se a escala 1 para 10.000, ela suporta nessa folha. Então ele ampliou e para reposicionar eu pego o PAN e eu dou uma deslocada aqui dentro. Eu posso aumentar ainda um pouco mais. Testar 1 para 8.000 no meu caso. Sempre é importante a gente estar utilizando uma escala exata, uma escala numérica exata. Então aqui eu estou fazendo isso. Estou abrindo um pouco mais o meu layout. E digamos que eu entenda que assim está compondo um bom layout de impressão. Qualquer coisa depois eu posso ainda mexer nesses cantos. Ele vai fechar a área de desenho. E aí sim eu posso marcar a minha Base Map. E já tem então um layout em preparação. Vou salvar mais uma vez o meu projeto em andamento e vou começar inserindo um título aqui. Então aqui no alto, um título. Vou chamar ele então por enquanto de um mapa da hidrografia da área de mineração. Cada um adapta o título aqui conforme o empreendimento escolhido. Eu vou copiar então esse título, colocar o H aqui maiúsculo, copiei, ok. Ele vem aqui em cima, eu dou uma reposicionada e eu quero aumentar essa fonte. Properties, cola aqui dentro esse texto, Change Symbol, e a fonte ela está aqui, como podem ver, uma fonte Arial de tamanho 10. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar ali em negrito, com uma fonte de tamanho 24. Então, cada um usa uma fonte que julgarem mais adequada. Eu meio que aqui tentativa e erro até que fique bom. Quase ficou grande o meu título. Talvez o 22 fosse mais adequado. Vou deixar o meu em 24 aqui. Seguindo, eu vou inserir mais um campo sequencial, que aqui ele vai envolver a legenda. Então a legenda ele vai puxar basicamente as informações que estão aqui colocadas. Só dei um cancelar porque a máscara eu vou desmarcar aqui. Então eu vou renomear ela, mas a máscara ela não precisa mais estar aqui colocada.
Dando sequência em relação às operações, salvo mais uma vez, eu vou inserir a legenda. Então aqui ele puxou tudo que está marcado em termos de informações, a hidrografia, a rodovia, a mineração, e aqui essa imagem e as resoluções e as citações, elas não precisam estar na legenda, então eu vou remover elas. Então eu vou desmarcar elas e recolher. Vou manter somente essas 3 legendas. Avanço, e vai dar uma trancadinha nessa operação aí. Aqui eu incluo um A, para colocar então o título em português, e o restante a gente só avança até concluir o desenho da legenda. Então aqui estão as informações que eu acabei de incluir. Vou fechar um pouco mais aqui o meu layout, para ter um pouco mais de espaço para posicionar a legenda. Então é isso. Mais um ponto importante é a ordem das estradas e do curso de água. Que a gente percebe que a água está passando por cima da estrada. Então, nesse caso aqui, a rodovia deve estar por cima da hidrografia. É uma questão de ordem, de um sobre o outro, que na impressão vai acabar aparecendo esse detalhe. Então, a rodovia passa por cima do curso de água. E essa ordem deve aparecer aqui na frente. Seguindo, a gente vai inserir na sequência então, um tipo de norte, a Rosa dos Ventos em relação ao norte. Então, o que eu sugiro em relação a tipos de norte, o ArcGIS é muito rico em relação a tipos de nortes, é não usar nenhum norte muito artístico, por exemplo, esse ou outro, em plantas de uso mais técnico. Então, vou usar aqui um padrão mais discreto em relação ao norte. Na sequência, eu vou inserir a escala numérica, Scale Text, marco a opção absoluta, vou em Properties e coloco ela então no formato absoluto. Então, basicamente, ele reestabelece a escala que está colocada aqui em cima e para cá veio esse texto, que eu vou estar arrastando aqui para a direita. Então, estou ampliando o meu mapa com o scroll do mouse. E mais uma vez, eu vou salvar a planta em elaboração. Aqui, ao invés de ser mineração, eu vou colocar área de mineração. Seguindo, eu vou inserir agora a Scale Bar. E aqui tem vários padrões de escala. Usem o que acharem mais adequado pelo perfil de vocês. Eu gosto muito de escalas duplas. Então, vou pegar esse padrão aqui. Em Properties, eu vou colocar ela somente com 3 divisões e 3 subdivisões. A unidade vai ser em metros. Na opção Label, vou colocar um espaço e mais um M minúsculo. E em relação ao Gap, vou manter padrão. E na opção Label Position, eu vou colocar a opção After Labels, ou seja, do lado dos textos. Fiz a configuração e eu confirmo ela aqui. Eu posiciono o local de onde colocar ela e aqui a gente pode estar reduzindo ela e encaixando. Vejam que aqui o M ficou muito longe do meu número. Então, preciso voltar em Properties e mudar aqui esse gap, se fica muito afastado. Então, aqui eu vou colocar um gap de 3 pontos. Eu confirmo e aí eu consegui dar uma melhorada em relação a esse valor. Talvez podia ser ainda menos, colocar um gap de somente 1. Deixar ele bastante próximo. E aí eu reduzo a escala um pouco mais e vou deixar ela assim, a princípio, em 300 metros. Então, daqui até aqui nas subdivisões são 100 metros, 200, 300 metros. E eu deixo a escala numérica por cima da escala gráfica. Então, fiz esse ajuste em relação à escala gráfica e à escala numérica.
O que mais? Norte colocado, legenda colocada. Falta ainda salvar mais uma vez e, na sequência, fazer a inclusão da grade de coordenadas. Então, sobre área de desenho, marquei, né, a opção Select Elements, botão direito, propriedades. E aqui, na opção Grids, a gente vai incluir então, a configuração da grade de coordenadas, que no ArcGIS ela é bastante rápida de fazer em termos de configurações. Então, aqui ele sugere a colocação de 30 segundos em termos de latitude. Eu tenho a impressão que ela vai ficar muito distante. Mas vamos manter o valor padrão que ele sugere em termos de colocação. Então, a gente avança até concluir ela. E aí, confirmamos. Ele fez o desenho da grade, ela não ficou muito próxima nem muito longe, talvez pudesse até estar um pouco mais próxima. Então eu vou voltar aqui em Properties, na opção Grids, Propriedades, e eu vou reduzir ela para 15 segundos. Eu vou dobrar a densidade dessa grade. Vamos ver como ela fica em termos de intervalos. Achei melhor nesse padrão assim de 15 segundos. Então, cada um usa o valor que entender mais adequado. Mais uma vez, eu volto na configuração, em propriedades, e vou mostrar mais ajustes aqui. Então, intervalos, a gente coloca, eu estou usando 15 segundos. Aqui nós temos segundos, minutos e graus. Hatching, não tem nada para ajustar. Lines, eu não curto muito colocar essas linhas da grade, então eu não uso linhas, é um gosto pessoal. Na opção Labels, aí sim vão ter alguns ajustes importantes. O primeiro deles ele envolve o tamanho da fonte, que como podem ver ficou meio pequeno aqui. Então esse tamanho aqui eu vou colocar ele numa fonte 11 e vou pedir para que dois textos sejam rotacionados, que é o texto da esquerda e da direita. Então, vai ser um texto que vai ser girado em termos de orientação vertical. Marco. E na opção Eixos, eu vou usar então as marcações internas nesses dois campos aqui. Confirmo e eu confirmo esse ajuste. Tá? Então, como podem ver, ele fez esses ajustes, ele colocou os valores ao redor do nosso mapa e, a princípio, eu achei que ficou bem colocado. Talvez a gente pudesse, ao invés de usar a fonte 11 em Labels, vou colocar uma fonte de tamanho 10, deixar ela um pouco menor, porque 10 é ainda uma fonte bem visível em termos de leitura. O importante sempre é as informações, as legendas, elas terem uma fonte visível e nítida, legível para o nosso leitor. Então, está colocado. Então, eu incluí a escala gráfica, eu incluí o norte, eu incluí a legenda. Falta em incluir, né, também, sempre é importante, a autoria do mapa. Então, eu vou pedir aqui um texto dinâmico, que vai ser o autor. Veio para cá essa fonte, trouxe para cá, arrastando, Properties. E aqui, então, eu vou colocar mais uma vez a autoria. Então, sugiro duas coisas. Ou coloquem responsável técnico e o nome de vocês, ou coloquem elaboração. Elaboração, 2 pontos. E aqui vem, então, a equipe responsável. Colocar uma fonte 12, uma fonte 11. Vou deixar em 10 para ser um pouco mais rápida a edição, senão vou ter que marcar isso ou alterar em Change Symbol. Confirmo. E aqui está, então, a informação da autoria em relação à elaboração dessa planta. Bem rápido, de novo. Como faz para integrar ainda o logotipo da nossa empresa? Então, vou incluir aqui, bem rápido,
a imagem, vou buscar aqui em imagens o logotipo do meu cliente, da minha empresa, do município, né, ou da universidade. Então, vou colocar agora esse logo aqui. Vou na aba Logotipo, entro nele e vou salvar esse logotipo na minha pasta de trabalho. Então, o logotipo, vou chamar ele de Univades. Salvo, fecho, volto ao ArcGIS e na opção de inserir, eu faço a inclusão de uma figura, que vai ser então copiado da pasta onde eu salvei, na pasta Banco de Dados, pego ele vai ser inserido e eu reposiciono então no local correspondente. Eu sempre acho bom colocar figuras ou no canto esquerdo ou no canto direito. Então envolve algum tipo de preparação do layout de vocês. Então a gente já avançou em relação à composição desse layout e nós teremos pronto o primeiro layout. Falta ainda ver aqui se não houve alguma sobreposição. Então aqui eu vou acabar reduzindo um pouco mais a fonte, que agora olhando ela está um pouco grosseira, um pouco grandalhona. Então, vou colocar ela uma fonte de tamanho 20. Era 16, coloquei 24. Vou usar um padrão intermediário, uma fonte 20. Às vezes, menos é mais. Então, uma fonte muito grande, às vezes, coloca a nossa planta muito grosseira. Então, digamos que eu entenda que o meu layout ele está bem desenhado assim. Então, vou salvar o meu projeto e, se eu quiser, eu posso fazer a plotagem, File Save As, File Export Map, e eu poderia estar gerando então, a planta 1 na pasta Banco de Dados, com o nome planta 1 hidrografia. Seria o tema principal da minha informação. 200 dpi já é uma boa resolução. Planta 1, hidrografia, e vou incluir junto o termo mineração. Vou copiar esse nome, salvo, e também vou mudar o salvamento do projeto para o mesmo nome, File Save As. Vou colocar então aqui planta 1, hidrografia. Só vou tirar fora então um ponto .pdf, que ele vai assumir o nome. Então, planta 1, mineração.mxd, que é o padrão do ArcGIS. E vou salvar isso na pasta. Eu vou criar agora mais uma informação que vai ser o meu mapa de pedologia. Então, eu vou marcar aqui a pedologia. Ele vai trazer a informação principal. E aqui eu vou precisar categorizar essa informação. Então, eu marco pedologia, Properties. Aqui dentro, na aba Simbologia, que é essa, na opção Categorias. E aqui ele tem alguns campos que descrevem informações que eu não mostrei ainda da pedologia. Então, se eu vier aqui na opção Pedologia e visualizar a tabela de atributos, ele tem um conjunto de colunas que descrevem as informações sobre o solo. E tem aqui um campo qualificado que é a legenda em relação aos solos. Então, marquei a legenda, vou usar uma rampa aqui qualitativa, desmarco essa opção aqui e adiciono todos os valores. Tá? Ele vai trazer aqui, então, um tipo de solo, somente um tipo de solo, chamado neossolo litólico chernossólico. Vou dar um OK. Posso mudar a cor dessa informação. Eu vou, mais uma vez, colocar a área por cima da pedologia, até vou deixar ela mais em cima, aqui colocada. E aqui, vou mostrar agora
essa tabela de atributos com as informações que descrevem essa informação. Então ele vai ter aqui um código, uma legenda, né, as ordens e as subdivisões desse tipo de solo, inclusive as condições de relevo aonde eles se encontram. Então, por algum motivo, ele traz uma descrição da informação. Então, é um tipo, né, de solo cascalento, um solo pedregoso, um solo raso e um solo pouco profundo. Um solo típico, então, de regiões de encostas de morros ou de montanhas, como é o caso aqui dessa região. Então, eu posso vir aqui, inclusive, dar uma editada em relação à legenda, que nos locais onde havia acento, ele perdeu a informação. Então, o solo litólico e um solo chernossólico. Então, é a tipologia. São solos novos, pouco profundos, né? E o litólico vem de solos muito pedregosos. E não é à toa, então, como a gente viu, que ele é um solo favorável para extração mineral do tipo, nesse caso aqui, de saibro e também de basalto para britagem, né, nessa área aqui e possivelmente nessa área aqui do entorno também. Então, uma pena que aqui não teve uma subdivisão em relação aos tipos de solos, né, até porque a nossa área é um tanto quanto pequena. Mas se eu fosse compor, né, um mapa disso, o que eu faria agora? Poderia manter essas mesmas informações, eu vou desmarcar a Base Map e eu vou vir aqui na legenda, botão direito, propriedades, e a gente pode estar editando as informações da legenda, incluindo a legenda da pedologia. Na opção General, e aqui eu faço a inclusão então da pedologia, marco ela e adiciono ela aqui dentro. E aí eu confirmo, ele já faz um redesenho da legenda. Aqui, ao invés de manter legenda, vamos colocar aqui tipo de solo. Ao mudar aqui, ele já altera aqui essa simbologia. Aí talvez alguns se questionem, mas não cabe mais aqui. Eu posso reduzir ela, ou o que é legal de fazer é pegar a legenda num canto, como por exemplo aqui no alto, e deixar ela aqui. Só que nesse caso, o que eu sugiro é vir na opção Properties, na opção Frame e na opção Background, colocar uma cor branca e colocar um gap aqui no X e no Y de 5 pontos. Damos um OK. E o que ele fez foi o seguinte, a gente colocou um branco debaixo da legenda para melhorar o destaque dela em relação a esse fundo que está colocado. E aí poderíamos então mudar essa planta aqui, o título, para mapa de pedologia da área de mineração. File Save As, planta 2, chamar ela de pedologia. E permitindo salvar esse arquivo, então, também como arquivo PDF. Seguindo, eu vou desmarcar a pedologia, planta, digamos, já pronta. Vou mostrar também como fazer uma planta a partir da geologia. Então, marco a geologia e aqui dentro eu vou ver, antes de mais nada, a tabela de atributos. Então, aqui dentro, ele traz, a princípio, 2 unidades. E aqui ele traz formação serra geral, com uma letra e um símbolo, um código. E aqui, formação serra geral, faces Caxias. Aqui não diz, mas a de baixo ela é faces Gramado, aqui na região central do Rio Grande do Sul. Tá? Traz mais algumas colunas, as áreas envolvendo. E aqui a gente vai usar então esse campo aqui para fazer o agrupamento dentro da nossa área de interesse. Eu vou dar um Clear Selection
e vai desmarcar essa informação. Então, mais uma vez, eu vou clicar em Geologia, botão direito, Properties, Simbologia, Categorias, e aqui o campo de classificação ele vai ser agora o nome UNIDA, que é uma abreviação de nome da unidade geológica. Desmarco, eu adiciono todos os valores. E aqui ele trouxe, então, as formações geológicas. Eu confirmo. Ele trouxe aqui, então, as duas formações. Aqui envolve a face Caxias e aqui, onde a princípio é mais baixo, ele envolve a formação Serra Geral. A formação é a mesma, mas são duas faces. A face Gramado, ela tem principalmente um fraturamento mais verticalizado, e a face Caxias, além da fratura ser mais horizontal, também envolve aspectos em relação à formação do magma, que é um tipo de rocha mais clara, mais quebradiça, e com fraturamento mais horizontal, ou seja, representa o topo do derrame, geralmente acima de 600 metros de altitude. Então aqui eu vou colocar na opção da geologia o título Unidade Geológica. Aqui embaixo, mais uma vez o problema com relação aos acentos. Formação Serra Geral, faces Caxias. E a de baixo, até vou mudar as cores delas. Vou colocar aqui um green na faces Gramado, que eu vou renomeá-la também para faces Gramado. E a outra de cima, eu vou colocar uma outra cor, simbolizando puxar mais um marrom, alguma cor assim, mais ou menos. A cor é uma questão de gosto muito particular. Então, mais uma vez, na opção Legenda, eu vou na opção, marco ela, Properties, na aba General, eu removo a pedologia, eu acrescento agora a geologia. Confirmo, eu já redesenhei então a legenda do meu mapa. Posso inclusive dar uma reduzida para não invadir então, a área principal do meu projeto. Então, olhando assim, eu sei que a minha área toda do empreendimento, da área da mineração, ela está localizada então, na face Caxias, que compõe o topo do derrame basáltico dentro dessa região aqui. E eu vou buscar mais informações na literatura para buscar informações descrevendo essa formação geológica aí. Então, eu faço uma junção, ou eu alio o mapa com informações de campo, a partir da vistoria, e também informações documentais que vêm de artigos, de normas técnicas e de livros que embasam as descrições dessa formação geológica. Vou salvar ela como planta 3, file save as planta 3, que vai envolver então a planta de geologia. Salvo, mudo o título do mapa para mapa de geologia da área de mineração. Confirmo, salvo e faço a plotagem mais uma vez dessa planta aí, gerando um PDF. Já fiz essa geração. Vou mostrar mais uma planta importante de cunho um pouco mais biológico, tá? Muito útil em laudos de cobertura vegetal. Então aqui, lembrando, quando eu marco a base map, ele mostra as formações vegetais. Então eu enxergo que aqui eu tenho uma mata exótica, eu tenho áreas de capoeira, ou formação em estágio inicial de regeneração. Aqui parece um estágio mais intermediário. Então eu enxergo características da formação vegetal a partir da imagem de alta resolução. Quando eu marco aqui a informação da vegetação e eu abro, botão direito, tabela de atributos,
Ele vai mostrar um conjunto de informações da formação vegetal, descrevendo, né, no campo descrição 0, a formação vegetal original que ali existia. Ou seja, ela compõe ou compunha floresta estacional decidual. Hoje, o tipo de cobertura é basicamente uma área antrópica dominante. Na descrição 1, ele coloca qual hoje é o uso preponderante. Ou seja, o uso preponderante hoje é um uso agropecuário. Então, ele mostra, em relação às colunas, a evolução disso de 1980, quando foi gerada essa informação original, em 80, né, e as transformações, né, de lá para cá, atualizadas sim, né, pelo IBGE. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou estar agrupando pela descrição 0 para compor um mapa da formação florestal original. Mais uma vez, propriedades, simbologia, categorias. Eu vou agrupar aqui por descrição 0, desmarco, adiciono e eu confirmo. No campo da descrição 0, eu vou colocar formação florestal original e vou mudar a cor aqui para uma cor mais de impacto, simbolizando o tipo de formação vegetal que existia dentro dessa área da mineração. A pena em relação à minha área de vídeo é que nós não temos diferenças em relação à área por ser uma área muito pequena. Vocês em outros empreendimentos talvez encontrem mais divisões em cada um dos campos que eu estou mostrando aqui. Vou mudar o título para mapa da formação florestal original da área de mineração. Confirmo e, de novo, preciso fazer a inclusão na legenda. Propriedades, removo a geologia e incluo aqui a vegetação. Confirmo, ele já fez o redesenho, eu dou uma reposicionada, isso também está pronta o meu próximo mapa. Eu vou salvar ela como planta 4, File Save As, chamada então de vegetação. Então, só não mostrei ainda, em termos de execução, a geomorfologia, que vai ser a próxima, também vai ser bem rápido de fazer. Aqui dentro também tem uma coluna que ela vai trazer a legenda da informação. Acho que é uma das últimas aqui. Serra Geral e patamares da Serra Geral. Então eu vou também categorizar ela, propriedades, categorias, legenda, adiciono e faço então a inclusão do meu mapa. Categorizei, vou colocar aqui unidades no campo da legenda, unidades geomorfológicas. Patamares eu vou colocar numa cor, né, mais clara, colocar um clarinho. E a Serra Geral eu vou manter uma cor mais verde, porque nessa região do Rio Grande do Sul, nessa região mais central, em geral, a Serra Geral está mais coberta por formação florestal ainda. Então, mais uma vez, eu vou vir na legenda, propriedades, removo vegetação e incluo a geomorfologia. Então, a gente consegue em poucos minutos fazer um conjunto de plantas que descrevem o empreendimento e as áreas de entorno. Mudar o título ainda, mapa da geomorfologia da área de mineração. Fiz o ajuste,
File, Save As. E vamos gerar aqui a planta 5 da geomorfologia. Salvo ela e faço a plotagem também desse mapa aí. Export Map, vou gerar um PDF ou ainda um arquivo JPEG. Feito isso, então nós já utilizamos a formação vegetal, a pedologia, a geomorfologia, a geologia, a hidrografia e ainda as rodovias. Só não usamos em relação à informação as informações dos pontos cotados e também das curvas de nível. Eu até vou mudar as curvas para uma outra cor, uma cor mais indicada para a curva de nível, pode ser uma cor mais próxima ao marrom, e os pontos cotados do mesmo jeito. Vou mudar aqui a opção da cor para a mesma cor da curva de nível. Estou usando aqui a cor Dark Amber. Criei os pontos. Eu vou desmarcar aqui as rodovias. Elas não interessam muito nesse ponto aqui. Eu vou puxar a legenda para fora. E aqui, quero mostrar mais um detalhe, que a gente pode estar ligando, né, as cotas dos pontos cotados. Então, quando eu abro também a tabela de atributos, ele mostra no campo código a informação de altitude desse ponto cotado. Então, eu vou na opção Propriedades, na opção Labels, e nesse campo Labels, a gente vai estar ativando o campo Labels, ou seja, visualizando, né, um texto que ele está contido nas tabelas de atributos. Então, marco a opção do Layer, eu altero aqui a coluna para código, e aumento a fonte, então, para uma fonte 10, e vou colocar um negrito. Pode ser uma cor preta mesmo. Ele vai trazer aqui, nos pontos cotados, então, o valor da altimetria. Tá? Então, eu consigo, inclusive, a partir disso, fazer uma leitura das curvas de nível daqui para baixo. Então, essa é 360, 350, 340, 320 e 300. Né? E assim, de uma forma consecutiva. Que elas têm um intervalo de 20 em 20 metros, mas ainda entre a curva exata de 100, 200, 300, tem mais uma curva intermediária, né, de 150, 250, 350, onde o intervalo vertical entre elas então vai ser de 10 metros. Tá? Qualquer coisa, também muito simples, a gente pede ou usa o cursor de identificação, clica sobre uma linha, ele mostra um relatório em relação ao valor dessa curva de nível aqui. Bom, eu vou salvar essa planta aí com o nome planta 6. Vou chamá-la então de MNT mineração. Antes, sem querer, eu apaguei aqui mineração no arquivo 5, mas não é um problema. Salvo. Então, dando sequência, eu vou mudar ainda, eu vou desmarcar aqui o Identify, vou mudar o título. Para modelo numérico do terreno da área de mineração. E aí, a gente vai estar gerando ou fazendo uma interpolação das curvas de nível e os pontos notáveis para dar origem ao mapa contínuo da altimetria desse terreno. Então, pelo comando search, ou aqui à direita, ou aqui em cima, a gente vai usar o comando topo to raster. E aqui eu vou inserir, então, os pontos cotados. E, na sequência, eu vou inserir as curvas de nível. Importante observar que os pontos cotados eles não são contornos. Eles são pontos de elevação. E as curvas, sim, elas são contornos.
E o field, que é a coluna com a informação, é a coluna código. Exemplo, aqui em curva de nível, as informações de altimetria estão aqui no campo código. Então, por isso, aqui nós marcamos o campo código. Nessa opção aqui, a gente vai salvar esse arquivo na pasta base digital, que é onde estão as curvas de nível, com o nome mnt.tif. Salvo. A resolução do pixel aqui, eu vou manter ela padrão, né? A gente está trabalhando ainda em lat long, e aí a gente mantém os demais valores também padrões. E nós executamos essa operação. Ele está criando uma interpolação para uma rede irregular triangular, e depois disso ele vai criar então um mapa temático com as informações da altimetria da nossa área. O que a gente pode fazer aqui, na opção da legenda, em propriedades, vamos ver se funciona. Aliás, não é aqui que eu faço esse ajuste, só aguardar ele carregar as opções da legenda. A gente faz isso diretamente no arquivo. Então, eu vou tirar o ponto .tif, botão direito, propriedades, simbologia, e aqui a gente percebe então a quantidade de classes que ele acabou agrupando. Então, na opção Labels, a gente pode formatar os labels e colocar, por exemplo, na opção de casas decimais, colocar somente 2 casas depois da vírgula. Então, deixar um campo de agrupamento mais otimizado, né? Fica melhor em termos, em termos visuais. Aqui onde fala valor, a gente coloca altitude, entre parênteses, metros, né? Que é o que representa esse conjunto de cores aqui. Nós também podemos fazer um exercício do seguinte tipo. Nós temos, em relação aos valores, intervalos, no meu caso aqui, de 393, arredondei para cima, menos 137. Nós temos um intervalo aqui de 250 metros. Então, a gente pode, inclusive, né, usar outros intervalos de valores ou menos classes para descrever essa informação da altimetria, né? Por exemplo, entrando aqui na opção Propriedades, mais uma vez, em Simbologia, aqui estão as classes. Então, ao clicar em Classify, a gente pode mudar esses valores em termos de valores que foram criados de uma forma automatizada. Por exemplo, a classe 1, eu quero do valor menor, 136, até 150. Então, a gente pode fazer esse intervalo, por exemplo, de 25 em 25 metros. Onde é que está minha calculadora? Aqui. Deixa eu só subir ela um pouco mais. Eu acabei não enxergando mais a calculadora. Então, se eu dividisse por intervalos de 25 metros, dariam 10 classes, tá? Então, a gente poderia fazer essa alteração de intervalos, o que vai estar aumentando esses valores de referência. Vou dar um exemplo. 10 classes, Classify. Qual vai ser a primeira? Vou deixar mais exato. 150, 175, 200, 220, 225, 250, 275, 300, 325, 350 e a última, o intervalo mais alto. Confirmo. E a partir disso, então eu teria valores num outro intervalo de valores. Aqui só tem um detalhe que eu precisaria usar 11 classes para não deixar a última classe tão grande. Então voltei aqui, passar para 11 classes, Classify, e eu repito os mesmos valores. 150,
175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375 e a última classe, então, 392. Aí eu mantive valores, né, mais próximos em termos de representação. Confirmei. Mais uma vez eu mudo aqui o campo para altitude, entre parênteses, metro. E aqui eu tenho a minha legenda já, então, redesenhada segundo esses novos intervalos de altitude. Inclusive, eles se aproximam do desenho, né, a partir disso, das próprias curvas de nível. Mas se eu não quiser usar as curvas, que eu não vou usar aqui, eu não preciso, né? Então, eu tenho um outro mapa, um outro acabamento em relação às informações da minha altimetria. Eu vou salvar a planta 6, vou manter ligado também a drenagem e vou ligar as rodovias para deixar essa informação também integrada. Salvo mais uma vez e farei a partir disso a plotagem. Mais uma vez em PDF. A última planta que eu vou gerar com vocês, em relação a esse vídeo tutorial, desse banco de dados, né, de alguns empreendimentos, vai ser então um mapa de declividade. Só que para isso, esse mapa de declividade, que ele está em lat long, ele vai ter que ser convertido primeiramente para o formato UTM, para que eu passe as informações da distância no X e no Y, também para metros, né, igual à informação de altimetria que aqui está colocado. Então, essa transformação nós fazemos pelo comando project. Project raster, melhor dizendo. É esse comando aqui, project raster. Está abrindo aqui o conversor. Eu marco o arquivo MNT, ele puxa o sistema lat-long e vou mudar aqui o local de salvamento para a mesma pasta com o nome MNT_UTM. Salvo. E aqui na opção de definição eu vou colocar o sistema Sirgas 2000 UTM Zona 22S. Quem não tiver em favoritos, abre aqui Sistemas Projetados, UTM, América do Sul, clica no S e procura o sistema Sirgas 2000 UTM Zona 22S ou outro fuso, né, que estejam ou que venham a utilizar. E aqui eu já coloquei o meu em favorito. Confirmo e aí eu faço então essa transformação. Confirmo. Está fazendo a operação e o meu novo arquivo é esse arquivo aqui, que traz então a mesma altitude mínima e máxima, mas trouxe o mapa numa paleta em escala de nível de cinza. Não é um problema, a gente não vai querer usar essa informação, né, mas ele vai ser necessário para fazer o mapa de declividade. Vou salvar esse mapa. File Save As, com o nome planta 7, que vai ser então planta de declividade, que alguns também chamam, né, tecnicamente, de mapa ou planta de clinografia. Salvo. Depois eu mudo o meu título. E aí sim, a gente vai estar utilizando, para gerar declividade, a gente vai usar o comando slope em Spatial Analyst. Pego o comando, ele vai pedir então que eu informe o modelo digital de elevação, que vai ser então o modelo MNT-UTM, e não o de baixo, que está em lat-long. Nome de saída vai ser
declividade. Eu vou gerar ele em percentual. Ele dá a opção em graus ou em percentual. E aqui eu não vou usar nenhum fator de conversão, porque nós já estamos trabalhando agora com o mapa métrico x, y e z na unidade métrica. Confirmo. Ele não fez porque faltou colocar aqui um ponto TIFF. Confirmo mais uma vez. Ele já completou esse mapa. E aqui ele trouxe, então, na nossa área, esses valores de declividade de 0% até 214% de declividade. Então, lembrando, quando eu tenho 100% de declividade, a cada 100 metros horizontal, o terreno sobe mais 100 metros vertical. Ou 1 metro horizontal, 1 metro vertical. Equivale a 100 por 100 ou ainda 45 graus na linha de maior declividade. Então, tem locais bastante íngremes nessa área de trabalho. Mais uma vez, eu vou desmarcar aqui e até remover o MNT e vou remover o arquivo de baixo também, os dois arquivos MNT. E aí, em relação à legenda, eu vou pedir uma alteração. Vou tirar o ponto TIFF em relação ao nome. Botão direito, propriedades. E aqui eu vou querer somente 7 classes de altimetria, de declividade, melhor dizendo. Tá? Na opção Classify, eu quero os seguintes intervalos. De 0 a 3, 3 a 8, 8 a 13, 13 a 20, 20 a 45, 45 a 100 e acima disso. Eu vou usar então duas casas depois da vírgula. Eu confirmei. E na opção, mais uma vez em Label, na opção Format Labels, vou colocar na opção de números decimais somente duas casas depois da vírgula. Eu confirmo e confirmo mais uma vez. Ele fez aqui um redesenho em relação aos intervalos de declividade. Na opção Valor, F2, vou colocar declividade, entre parênteses, percentual. E aqui eu tenho, então, os intervalos de declividade. Se pesquisarem no Google, terrenos de 0 a 3% representam terrenos planos. De 3 a 8 são terrenos suave ondulados. De 8 a 13 são terrenos moderado ondulados. 13 a 20 são terrenos moderados. De 20 a 45, forte ondulados. 45 a 100 são terrenos montanhosos. E de 100 ou maior do que 100 são terrenos escarpados. E lembrando que, acima de 100%, eles compõem terrenos onde existe área de preservação permanente, ou seja, compõem APPs nesse ponto aqui e nesses pontos aqui. São áreas de restrição ambiental em termos de fazer algum tipo de empreendimento. Então, para finalizar, eu vou alterar aqui o título do nosso mapa, que vai ser, então, a planta de declividade da área de mineração. Eu vou desmarcar aqui a rodovia, vou ter que mudar a cor dela para preto, para que ela fique mais visível. Ok? A gente tem aqui umas linhas, a princípio, tracejadas, que isso é um problema, então, no processo de interpolação. Talvez o processo que envolveu o topo to raster não foi a melhor escolha, envolvendo a geração desse modelo digital. Então, temos que testar outros modelos para obter uma planta mais interessante, mais real em relação ao terreno. Então, para finalizar, salvo mais uma vez a planta 7, vou gerar o PDF, na opção Export Map. E assim, nós concluímos essa videoaula. Lembrando mais um ponto importante, que as informações da pasta
estadual nós não utilizamos. Eu vou ainda só contextualizar em relação a qual a ideia. Nós poderíamos abrir um espaço aqui no centro, de inserir uma nova data frame, que viria bem aqui embaixo. Ativo ela, desloco ela mais para baixo, e aqui eu poderia fazer a inserção da pasta estadual do arquivo 43.4.43 que ele é o limite estadual, né? E aqui dentro seria o estado do Rio Grande do Sul. E aqui dentro, só para a gente fazer a relação, eu vou puxar direto por aqui, abrir ou adicionar o município ou ainda o meu empreendimento, que é o empreendimento da área de mineração. Então, eu incluí ele aqui embaixo. Eu vou usar uma cor de preenchimento preta. Vou usar uma borda também um pouco mais espessa, também preta, para que no estado eu passe a enxergar ele, mesmo que de forma bastante reduzida. Então, esse passo aqui ele já está documentado em outros vídeos, em outras videoaulas, e aqui eu acabei não dando muita ênfase para ele, né? Mas é legal colocar esses mapas de vinculação do estado com o município e o município com a área, então, de mineração. Então, como eu comentei há pouco, dessa forma aqui eu vou salvar. A gente poderia estar gerando um conjunto de mapas, colocando esses mapas de localização. Então, dessa forma aqui, finalmente, depois de mais de 1h, 1h20, 1h30 de gravação, nós concluímos essa videoaula, esse vídeo tutorial envolvendo então, a composição de um banco de dados com informações disponíveis na internet, recortando, integrando, criando mapas temáticos e plantas, né? E ao final com alguns processamentos da altimetria e da declividade.